Estamos começando hoje mais um módulo do nosso curso de Introdução à Informática. Nesse módulo nós vamos ver a organização da memória, como é que a memória se organiza e vamos ver como é que nós podemos ter dentro do computador uma hierarquia de memória, quais são os diversos componentes que constituem a memória do computador. Então vamos falar sobre registradores, memória principal e memória cache na aula de hoje. E nas próximas aulas falaremos também sobre memória cache e memória ROM, memória de disco, memória de CD e outras memórias. Os registradores constituem a memória mais rápida do nosso computador. São memórias montadas dentro do próprio chip da CPU, dentro do processador. Esses registradores, essa memória, ela está constituída tão perto da unidade aritmética que o tempo de acesso dela é unitário, ou seja, ela trabalha exatamente na mesma velocidade do ciclo do processador. E todas as operações aritméticas envolvem esses registradores, essa memória. Então, se você quer somar duas variáveis, se você quer incrementar o valor de uma variável, se você quer ler um valor do teclado, se você quer escrever um valor na tela, esse valor tem que passar por um registrador. Então, por mais rápido que você tenha outras memórias, a memória do registrador tem que ser muito rápida. E, por sorte, como ela é construída junto com o processador, com a mesma tecnologia, ela é muito rápida, então você consegue fazer processos e trabalhar com ela na mesma velocidade do processador. O único problema é o seguinte, a quantidade de memória. Você tem muito pouca memória do tipo registrador. Talvez algumas dezenas, no máximo chegando a centenas de unidades, e mesmo assim você não consegue trabalhar com todos esses valores, esses registros ao mesmo tempo. Você talvez tenha que trabalhar com conjuntos em separado, dependendo da tecnologia do processador. Mas hoje em dia, com a utilização das linguagens de programação, isso fica muito longe do usuário. O programador ele não se preocupa muito com os registradores da máquina. O usuário se preocupa muito mais em construir variáveis que vão ficar residentes em memória e não colocar valores nos registradores. Isso fica a cargo do compilador, que vai traduzir o seu texto-fonte numa linguagem do tipo Pascal, C, ou Fortran ou COBOL para a linguagem de máquina. Esse compilador, sim, vai se preocupar em organizar a memória de alguma maneira com que ele consiga obter os valores e vai trazer esses valores de tempos em tempos para os registradores para que esses valores possam ser operados. A partir daí, então, o computador gera o resultado. Mas é claro, sempre o usuário, o programador, no caso, vai poder interferir no processo. Como, por exemplo, ele pode definir que algumas variáveis criadas por ele sejam variáveis armazenadas em registradores. Seriam variáveis que teriam um uso muito frequente. Em compensação, eu não posso ter muitas variáveis em registradores, porque eu tenho poucos registradores. Então, seriam variáveis que eu usaria com muita frequência, por exemplo, para controlar um loop, uma interação de um loop, para calcular uma sequência de desvios condicionais baseados numa única variável. Então, seria interessante que esta variável fosse uma variável registrador. Mas nem toda linguagem de programação permite que o programador tenha ou interfira tão fortemente na geração do código. Agora, o importante é que você conheça a ideia de que toda operação é feita utilizando registradores. Então, se você vai somar alguma coisa, essa soma vai ser feita nos registradores e depois você salva na memória principal. A memória principal é uma memória que está localizada fora do processador. É um módulo de memória que você compra, você instala na placa-mãe. Na aula que nós vimos o computador por dentro, nós vimos alguns módulos de memória, nós vimos a instalação e nós vimos que existem barramentos interligando a CPU até a memória principal. Esses barramentos levam informação de endereço, para que eu saiba que objeto, que dado eu estou querendo localizar. Esse barramento também possibilita que o dado caminhe da CPU até a memória e da memória até a CPU. E também existe um outro barramento, que é o barramento de controle, que controla o acesso. Se é um acesso de leitura, se é um acesso de escrita, quantos bytes vão ser lidos, quantos bytes vão ser escritos, o tipo de acesso que eu estou realizando. Então, a memória fica localizada fora da CPU. E essa memória fora da CPU ela tem duas grandes desvantagens. Primeiro, ela não foi desenvolvida com a mesma tecnologia que a CPU foi desenvolvida. E a segunda desvantagem, ela está fora da CPU. Ou seja, mesmo que você
em vista em tecnologia para desenvolver a memória, você hoje tem um caminho, que é o circuito impresso interligando a CPU até a sua memória. E esse caminho é um caminho muito adverso para um sinal elétrico, um sinal eletrônico, porque é um caminho que está muito sujeito a interferências externas, interferência eletromagnética, ele pode interferir um dado no outro, então você não consegue ter uma velocidade muito grande nesse barramento, nessa conversa entre processador e memória. Hoje nós temos processadores que funcionam a até 2 GHz, mas o caminho que interliga esse processador a essa memória não suporta um canal de velocidade tão alto assim. Você tem uma velocidade muito mais baixa. A velocidade padrão hoje em dia é em torno de 100, 130 MHz entre processador e memória. Ou seja, o processador, quando requisita uma informação, ele tem que esperar muito tempo até que essa informação chegue à memória. A memória dinâmica, essa memória principal, é uma memória muito lenta em relação ao processador. O registrador é muito mais rápido, porque assim que o processador requisita uma informação, o registrador ele já tem informação disponível, informação enviada diretamente para as unidades dentro do processador que precisam daquela informação. Agora, registrador nós temos poucos. Memória dinâmica nós temos muita memória. Enquanto nos registradores nós temos algumas dezenas, no máximo centenas de unidades, na memória principal, nessa memória RAM, nós temos vários megas de memória. E daqui a pouco chegaremos facilmente a gigabytes de memória principal. Não vai demorar muito, porque a tecnologia está barateando muito o custo da memória, então você pode ter daqui a pouco, na sua casa, um computador com muito mais do que 1 GB de memória. Então a quantidade de memória disponível é muito grande. Então nessa memória você vai conseguir armazenar o seu programa, você vai conseguir armazenar os seus dados, você vai conseguir separar um pedaço dessa memória para que essa memória sirva como um separador entre o programa escrevendo um arquivo no disco e o disco sendo efetivamente gravado. Então você vai poder armazenar temporariamente nessa memória parte de dados que vão ser gravados ou partes de dados que vão ser lidos para agilizar o processo. Então é uma memória muito abundante, só que é uma memória muito lenta se você comparar com a velocidade do processador. Então há uma discrepância muito grande. Para fazer uma conta rápida, se você tem um processador de 1 GHz, esse processador vai precisar de informação a cada 1 nanosegundo. Enquanto se você tem uma memória de 100 MHz, uma memória do tipo PC100, essa memória vai fornecer informação para você, no máximo, a cada 10 nanosegundos. Ou seja, o processador requisita informação 10 vezes mais rápido do que a memória. Então, é um sistema muito lento. Vamos imaginar o seguinte, nós temos esse processador de 1 GHz que eu mencionei, ele tem uma largura de palavra de 32 bits, ou seja, a unidade aritmética dele efetua contas de 32 bits. E ele precisa dessa memória, dessa informação muito rápido, ele precisa da informação, 1 GB informações por segundo, 1 GB informações de 32 bits, é o que ele precisa hoje. E o que nós podemos ter? Nós temos então uma necessidade de informar o processador os dados que ele vai processar e também de consumir os dados que o processador já processou e armazenar esses dados na memória. Então, se nós tivermos uma memória de apenas 8 bits, ou seja, uma memória de 1 byte, para que esse processador consiga obter essa informação, ele vai ter que ler 4 vezes a memória, para obter o primeiro byte, o segundo, o terceiro e o quarto byte, e assim montar a sua palavra de 32 bits. Então a velocidade da memória já era mais lenta do que o processador por natureza. E agora a largura da informação que a memória fornece ao processador também é mais lenta. Então com essa memória de 8 bits, o processador tem que fazer 4 leituras para obter essa informação. Então como é que funciona isso? O que está acontecendo? Nós temos um barramento de dados, a informação transita nesse barramento, e esse barramento é insuficiente para fornecer, num único acesso, toda a informação que o processador precisa. Então foi feito o seguinte, já que a informação vai ser lida em sequência, criou-se uma memória que, para obter o primeiro dado, talvez seja um pouco lenta. Mas dados subsequentes, mais de uma memória contínua, a informação vem de uma velocidade mais rápida.
Então, a memória PC100 que você encontrou hoje no mercado, esse 100 refere-se à velocidade com que você obtém dados consecutivos, e não o primeiro dado. O primeiro dado dessa memória PC100, PC133 ou qualquer outra dessa memória dinâmica, a primeira informação que vai ao processador demora muito. Então, fazendo uma conta rápida aqui, vamos imaginar que a primeira informação demore 60 nanosegundos para chegar da memória ao processador. Isso também é válido no sentido inverso. Ou seja, sempre que o processador escrever na memória, ele vai demorar também 60 nanosegundos. A conta vale tanto para leitura quanto para escrita. Então, o primeiro acesso demorou 60, só que o segundo acesso dos 4, ele vai ser um acesso bem mais rápido. Ele vai demorar 7 nanosegundos. O terceiro e o quarto também. Então, nós vamos ter um conjunto de acesso de 81 nanosegundos, enquanto que o processador esperava essa informação em 1 nanosegundo. Ou seja, você pegou um processador de 1 GHz e dividiu a velocidade dele por 80. Isso não está uma coisa muito boa ainda. Nós poderíamos aumentar a largura do barramento da memória. Já que a memória é uma coisa barata, nós podemos colocar, em vez de apenas um único módulo ou apenas uma única unidade de 8 bits, 2 unidades de 8 bits ou uma unidade de 16 bits. Então, nós dobramos a largura da memória. Essa memória agora ou está com o dobro da capacidade, ou manteve o preço e apenas dobrou a largura, porque o preço da memória hoje basicamente é dado em quantidade de bytes de armazenamento. A largura da memória influi muito pouco no preço. Então, nós dobramos a largura da memória. Com isso, a quantidade de acessos que era 4, agora eu preciso fazer apenas 2 acessos para obter essa informação. Então, 2 leituras eu consigo ler uma palavra inteira do processador. Só que eu continuo tendo o seguinte problema. A primeira leitura, a leitura inicial, vai ser uma leitura muito lenta. Então, vai demorar 60 nanosegundos para eu realizar a primeira leitura de 16 bits. A segunda leitura de 16 bits, que vai me ajudar a montar a palavra de 32 bits, vai ser feita numa velocidade muito maior, em 7 nanosegundos. Então, eu vou ter uma velocidade de acesso de 67 nanosegundos, que também ainda é muito lento. Não adiantou nada, não resolveu dobrar a capacidade. Melhorou? Melhorou, porque agora eu tenho uma máquina que é apenas 67 vezes mais lenta do que eu preciso. Mas ainda não é suficiente para mim, ainda não estou satisfeito. E se eu dobrar ainda a capacidade de largura do meu barramento? Passar de 16 para 32 bits. Vai melhorar? Vai. Não vou precisar mais agora daqueles 2 ciclos de acesso para ler uma única palavra. No único acesso eu consigo ler a palavra inteira de 32 bits. Então, vou gastar apenas 60 nanosegundos para ler toda a palavra e liberar o processador, a CPU, para que ela continue a fazer o processamento. Mas, mesmo assim, ainda está muito lento, porque o primeiro acesso é o pior de todos. É um acesso que é demorado, que faz com que a CPU fique muito, muito lenta. Então, agora eu tenho uma máquina com uma largura de palavra grande. Não adianta aumentar mais ainda a largura de palavra, porque o processador só vai precisar de 32 bits de cada vez. Então, se eu quiser colocar 64 bits, não vai adiantar em nada, por enquanto. Daqui a pouco já vê que isso melhora em outro aspecto. Mas, nesse aspecto, não adianta aumentar a palavra do processador, porque a CPU não precisa mais do que esses 32 bits para realizar a operação. Então, ela está agora 60 vezes mais lenta do que deveria estar. Então, qual seria a solução para esse nosso problema? Para que nós tenhamos uma CPU que funcione na sua velocidade plena. A ideia é o seguinte. Então, eu vou usar uma memória que seja muito mais rápida. Só que essa memória muito mais rápida que a memória dinâmica, que é essa memória que você compra em módulos e você coloca no seu computador, ela tem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? A vantagem é que ela é rápida, ela fornece informação num ciclo muito mais rápido. Se ela for montada fora do processador, ela não vai conseguir fornecer essa informação na velocidade total do processador, porque nós já vimos que o problema não é somente a memória, e sim a interconexão entre o processador e memória. Ou seja, se a memória estiver localizada fora do processador, ela vai trabalhar a velocidade do barramento da placa-mãe, que é 100 MHz, 130 MHz se for um PC 133, ou
qualquer outra velocidade que coloquem aí vai ser uma velocidade muito mais baixa que a velocidade do processador. Só que essa memória tem uma grande desvantagem. Ela é uma memória muito cara. Então, se você vai construir um computador e vai usar esta memória como memória principal, o seu computador vai ter um custo muito alto, porque a memória é cara e armazena pouca informação. A densidade dela é muito baixa. Então, você vai precisar também de uma placa-mãe muito grande. E essa memória ela foi construída com uma tecnologia de memória estática. Então, essa tecnologia de construção de memória é uma tecnologia que consome muita energia. Então, além de muita área, de muito espaço que você vai precisar na sua placa-mãe, muito dinheiro que você vai precisar investir na memória, você vai ter que ter uma distribuição de energia muito grande na sua placa. Você vai precisar de filetes, de fios de cobre grandes passando pela placa para alimentar toda essa memória. Se você tem pouca memória dinâmica, você não tem um grande problema, porque essa memória dinâmica consome muito pouco. Agora, se você tem uma memória estática muito grande, o que acontece? Essa memória consome muito, então você precisa de muito mais corrente, e para passar mais corrente você precisa de ter muito mais cobre. Então a tua placa vai aumentar muito mais ainda. Então também não é uma solução você jogar fora toda a memória dinâmica, toda a memória principal que você tem hoje e utilizar apenas a memória estática para trabalhar. Então qual é a ideia? A ideia seria incluir um novo hardware no nosso computador. Esse novo hardware faria o seguinte: ele iria buscar a informação que o processador vai precisar, então teria que ter uma espécie de adivinhação, ele teria que fazer uma previsão do que você vai precisar, do que o processador vai precisar, e vai buscar essa informação na memória principal e vai armazenar nela. Então você vai ter um pequeno pedaço de memória, um pedaço que o custo dele não prejudique o custo total do seu computador. Você vai ter uma memória pequena também, o suficiente para que a quantidade de eletricidade, a quantidade de energia, de potência que essa memória vai consumir também não prejudique o conjunto inteiro, mas de uma capacidade suficiente para armazenar pedaços de programa para que o computador consiga funcionar normalmente. Mas, mesmo que você consiga fazer esse tipo de coisa, pela memória estando do lado de fora do processador, o que acontece? Ela trabalha a 100 MHz. Então o que se fez foi o seguinte: a gente conseguiu colocar dentro do processador parte dessa memória. Então, nós temos uma memória dentro do processador que armazena informações, que armazena dados de um programa, instruções de programa, e essa memória agora, ela está dentro do processador, então ela trabalha a velocidade do processador. Ou então, em algumas outras máquinas, ela trabalha na metade da velocidade do processador. Vai depender de como foi feita a construção. Só que se você imaginar que o processador é um pedaço de silício minúsculo, e você está colocando mais coisa lá dentro agora, mais componentes, você vai perceber que não dá para colocar muita coisa lá dentro, porque a área de silício ia aumentar muito, e isso iria aumentar em muito o custo do processador. Então o que você faz é o seguinte: a quantidade de memória que você coloca lá dentro é muito, muito pequena. Então essa quantidade de memória talvez não resolva todo o problema que a gente está tendo agora de acessar a informação. Então nós vamos ter o seguinte: colocar um pouco de memória dentro do processador, construído pelo nível de cache. Um pouco mais de memória do lado de fora do processador, trabalhando a 100 MHz, ou seja, a velocidade plena do barramento externo. Nessa memória nós temos muito mais espaço, podemos colocar muito mais memória. Então vai funcionar agora a 100 MHz, e mais tarde a gente coloca também mais um pouco de memória, que é a memória principal. Então nós estamos começando a definir a nossa hierarquia de memória. Nós temos nossos registradores, que são memórias que funcionam a plena velocidade do processador. Nós temos memória cache, que é a memória pequena, que fornece informações para o processador, para que ele possa armazenar nos registradores. Nós já vimos também que todas as operações são feitas pelos registradores. Então, mesmo que eu tenha a memória cache com a informação pronta para o processador na velocidade que o processador precisa, essa informação tem que passar primeiro para o registrador, para que o registrador seja operado pela unidade aritmética, pelo coprocessador de ponto flutuante, pela unidade que for necessário. Mas a informação tem que passar pelo registrador. Isso aí faz parte da arquitetura da máquina, da arquitetura do processador. Continuando mais um pouco na nossa hierarquia, nós temos também um pedaço da memória cache montada do lado de fora do processador, antes da memória dinâmica,
que por enquanto é o nosso último nível da nossa hierarquia. Daqui a pouco a gente vai expandir um pouco mais a nossa hierarquia de memória. Ou seja, à medida que a gente está se afastando do processador, a gente está percebendo que a memória está se tornando cada vez mais lenta. Em contrapartida, a memória está ficando mais lenta, só que mais barata e com muito mais capacidade. Nós começamos com algumas dezenas, nós temos a memória cache hoje com alguns kilobytes ou chegando até poucos megabytes, e nós temos a memória principal que já pode chegar hoje facilmente a gigabytes. Agora, como é que essa memória consegue fazer a previsão do que o processador precisa? Para isso a gente tem que conversar, acertar alguns termos, alguma nomenclatura para que a gente consiga desenvolver o raciocínio. Primeira coisa é o seguinte, o que é um acerto? Também chamado de hit. Um acerto é sempre que a memória adivinha uma informação, traz com antecedência para a memória cache e o processador precisa realmente dessa informação. Então, quando o processador requisitar a informação está na cache e essa informação é repassada ao processador na velocidade da memória cache. Então, isso é um acerto. A memória cache acertou. O que é, então, uma falha? Também chamada de miss. Uma falha é quando o processador precisa de alguma informação e essa informação não está presente naquele momento na memória cache. Então, houve uma falha na memória cache, ela não conseguiu adivinhar, ela não conseguiu prever que o processador ia precisar daquela informação e não conseguiu trazer com antecedência essa informação. Então, houve uma falha, não que o sistema vá travar o computador, que vai parar o programa, que vai dar tela azul, vai dar tela vermelha. Não. Apenas houve uma falha, é um processo inerente ao sistema de memória cache. A memória cache, então, vai tentar refazer os cálculos e vai tentar acertar a previsão para os próximos acessos. Mas esse acesso houve uma falha. O que é uma linha da cache? Uma linha é uma entrada da memória cache. A memória cache ela não trabalha com unidades tipo byte ou palavra do processador. Como ela está procurando adivinhar, para facilitar esse processo, ela trabalha com uma unidade maior, que seria uma linha, também chamada de bloco. Mais tarde a gente vai diferenciar um pouco linha e bloco. Mas por enquanto, uma linha ou bloco da memória cache é a unidade básica de armazenamento na memória cache. Então, se o processador precisa de uma informação e não está na cache, a memória cache vai buscar essa informação na memória principal e vai trazer uma linha inteira, composta por alguns bytes. E essa quantidade de bytes vai depender da arquitetura da memória cache. Ela está muito distante do usuário, o usuário não tem como interferir nesse tipo de informação. Isso está mais ligado ao fabricante do computador, ao fabricante do processador, o tamanho da informação que a memória cache vai trazer para a sua memória. E também nós temos um descritor, que é conhecido pela palavra em inglês tag. A palavra descritor pouco se usa para identificar esse tipo de informação. Então, além de armazenar na memória cache a instrução ou o dado que foi buscado na memória principal, ou o conjunto de instruções ou o conjunto de dados, na memória cache nós também temos uma tag que informa de onde veio essa informação. Se essa informação é válida, se a informação já foi escrita, ou seja, mostra que tipo de informação, que tipo de objeto nós temos armazenado naquela posição na memória cache. Então, como é que a memória cache vai fazer essa previsão? Como é que a memória cache vai fazer esse trabalho? Bom, isso não pode ser baseado no programador, porque seria muito chato o programador ter que avisar com antecedência que tipo de informação ele precisa. Já é difícil você fazer um programa, já é difícil que o programa funcione, programas grandes. E se você pegar um programa enorme e ter que adivinhar, mostrar com antecedência toda a informação que você precisa, isso vai ser uma tarefa muito difícil para o programador. O próprio compilador, que tem uma informação muito mais geral do seu programa, ele também vai ter dificuldade de especificar qual é a próxima informação. Então isso não pode ficar a cargo nem do programador, nem do software. O sistema operacional ele tem pouca informação também para calcular quais seriam os próximos acessos. Então, isso também não pode ficar a cargo do sistema operacional. Então, esse processo de prever quais serão as próximas informações necessárias, quais
quais serão os próximos dados, tem que ficar a cargo do hardware, para que fique totalmente transparente para o sistema operacional, para o programador, para o compilador. Então, como é que se faz esse processo? Primeiro, a ligação que nós tínhamos entre processador e memória principal, ela vai ser desfeita. Nós vamos colocar agora no meio mais um módulo, que seria o controlador de memória cache, com a sua memória cache. Então, esse controlador vai fazer o processo de tentar descobrir qual é a próxima informação necessária. Então, todo o processo de pedir informação para a memória, de mandar informação para a memória, agora vai passar por esse controlador. Então, nós temos o barramento de endereço virtual, o barramento EV, mostrado aqui na figura. Esse barramento ele vai levar o endereço da informação que eu quero escrever ou que eu quero ler para a memória. E, em vez de ir direto para a memória, ele vai passar primeiro para uma gerência de memória para fazer uma conversão para um endereço físico qualquer. Isso a gente vai ver mais tarde, ainda nesse módulo, mas na terceira e quarta aulas. Então agora nós temos o seguinte, esse endereço já é o endereço que vai para a memória principal. Agora esse endereço, ele em vez de ir direto para a memória principal, está passando pelo controlador de memória cache, que vai analisar a sequência de endereços, vai fazer alguma análise e tentar descobrir o que está acontecendo ali. Então, ele vai descobrir e vai buscar informação na memória cache, memória dele, ou então vai repassar esse pedido para a memória principal. Se o controlador descobrir que a informação está presente na memória cache, essa informação rapidamente é enviada para o processador. No ciclo, talvez do processador, ou se for interno ao processador, ou no ciclo do barramento externo, se a memória cache for externa ao processador. Então, essa velocidade vai depender agora de onde está essa memória cache. Mas, e se houver uma falha, então, o pedido vai à memória e esse pedido demora muito a ser atendido, como nós já vimos. Agora, como é que é feita essa previsão? Como é que o controlador adivinha? Bom, foram feitos vários estudos sobre comportamentos de programas de computador. E a maior parte dos programas, ele tem um comportamento muito parecido. Então é o seguinte, os estudos mostraram que a maior parte dos programas passa um grande tempo executando uma sequência de instruções. Ou seja, se eu peço uma instrução que está no endereço 10, é bem provável que eu vá precisar da instrução seguinte a esse endereço. Se for instruções de 32 bits, o próximo endereço, 32 bits, 4 bytes, seria alguma coisa no endereço 14. E depois eu vou precisar de alguma coisa no endereço 18, e assim por diante. Então, eu vou ter uma sequencialidade nos acessos. Também foi mostrado, foi comprovado através de análise, através de muita pesquisa, que os programas eles ficam muito tempo fazendo a mesma coisa, repetindo o mesmo loop. Então, quando você constrói um loop, a construção desse loop vai favorecer e muito o acerto da memória cache, que vai ser um conjunto reduzido de instruções que vai ser executada com muita frequência. Então, você realizar um loop é uma coisa muito boa para a memória cache, porque você vai ter uma taxa de acerto muito grande. Então, o controlador faz o seguinte, opa, essa informação aqui ele precisou, daqui a pouco ele vai precisar de novo. Isso acontece não só dentro de um loop, ou seja, uma coisa assim bem imediata, uma utilização imediata, mas pode acontecer de você acabar reutilizando essa informação. Agora, foi visto também o seguinte, quando você trabalha com dados, você também precisa de dados que estão à sua redondeza. Ou seja, se eu pego um byte, um caractere, uma informação qualquer que está no endereço 27, é provável que eu vá precisar de uma informação que esteja no endereço 26, 25, ou 28, ou 29. Então, vale a pena trazer informações, não só em avanço, ou seja, se eu peguei alguma coisa no endereço 10, pegar o endereço 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante, mas também pegar alguma coisa referente ao passado. Se eu peguei o endereço 14, talvez seja interessante pegar o endereço 10, o 11, o 12 também. Então, baseado nesse comportamento que o controlador de memória cache, ele vai tentar descobrir, vai tentar adivinhar o tipo de informação que você vai precisar no futuro, baseado no endereço presente. Então, ele vai trazer a informação. Então, inicialmente,
a memória está vazia, a memória traz essa informação para ela, a informação é armazenada na memória cache e no futuro você acaba reutilizando esta memória. Agora nós já vimos também o seguinte, que vale a pena trazer a informação em avanço. Então o processador precisa agora fazer uma conta. Ele mandou ler um dado da memória, esse dado tem 32 bits. Não está na cache. O que acontece? Esse pedido de leitura vai se propagar até a memória principal. E a memória cache vai trazer em avanço não só essa informação, mas como também todos os bytes à sua vizinhança, até completar uma única linha de memória cache. Se agora eu vou ter uma linha inteira que vai ser lida de um único passo, então agora talvez seja interessante aumentar a largura da minha memória, para que eu consiga ler mais informação para a memória cache de uma vez só, mesmo que o processador não precise dessa informação nesse momento. Então, se eu tiver um barramento hoje de 64 bits, de 128 bits, isso vai favorecer a leitura da memória cache. Então vai agilizar o processo de leitura e também o processo de escrita na memória do meu sistema. Então agora eu não preciso ter um barramento da largura exata da palavra do meu processador. Aí, o ideal é que eu tenha um barramento de dados, um barramento de instruções da largura exata de uma linha da memória cache. Mas isso pode custar caro, porque a memória cache ela pode ter uma largura de palavra muito grande. Então, talvez não seja o caso de termos exatamente uma largura de dados exatamente igual a uma linha. Mas, se você tiver, tipo, um quarto da linha, você pode, com 4 acessos consecutivos, sequenciais, a informações adjacentes, você consegue trazer dados para a sua memória cache num tempo muito razoável. E como nós já vimos, o primeiro acesso é o acesso que custa caro em relação ao tempo. Os outros acessos, eles são muito, muito mais baratos. Então, não é um grande problema você ter acessos subsequentes de 7 nanosegundos, por exemplo. A memória cache, na verdade, então, é composta por 2 campos. Um campo onde você vai guardar a informação de dados e instruções e outro campo composto por uma informação das tags, onde você vai guardar o endereço onde vem a memória e os bits informando como é que a informação está guardada, se ela está válida, se ela está escrita e qual é o tempo que a informação está na memória cache e outras coisas. Essas informações ficam todas na memória cache em 2 campos separados, campo de dados e campo de tags. A memória cache ela tem 3 organizações possíveis em relação ao tipo de endereçamento que ela faz na memória principal. Você pode ter o mapeamento direto, que é quando a memória cache possui várias linhas e essas linhas possuem apenas um único bloco. Um único bloco pode armazenar diversos blocos da memória principal, não ao mesmo tempo, um bloco de cada vez. Um único bloco da memória principal só pode ser armazenado numa única linha da memória cache. Então você tem uma transferência de 1 para 1 da memória principal para a memória cache, mas não o contrário. Você também tem memória cache com conjuntos associativos, onde você tem, numa única linha de memória cache, diversos blocos, onde cada bloco armazena informações de um único bloco da memória principal. Mas você agora pode ter um único bloco da memória principal sendo armazenado em diversas posições diferentes da memória cache, mas sempre na mesma linha, em blocos diferentes. E você também tem um conjunto totalmente associativo, onde qualquer bloco da memória cache armazena qualquer bloco da memória principal, qualquer bloco da memória principal pode estar armazenado em qualquer bloco da memória cache. É claro que esse, aparentemente, é o melhor método, mas a gente vai ver mais tarde, aula que vem, que esse método pode sair um pouco caro em relação ao hardware. Para facilitar o entendimento, vamos ver então um exemplo prático de memória cache. Vamos supor um sistema que tenha 256 KB de memória cache. Esse dado foi um dado do fabricante. Quando eu comprei o sistema, ele já veio com essa memória cache. E também outra informação que o fabricante me forneceu é o tamanho da linha, o tamanho do bloco da memória cache. Então eu tenho uma memória cache com 32 bytes por bloco. Também uma informação que veio do fabricante, eu não tenho muita gerência sobre esse dado. Agora, daí eu já concluo o seguinte: se eu tenho um mapeamento direto dessa memória cache,
eu vou ter então 8K linhas, ou seja, 8.192 linhas de memória cache. São 8K entradas e eu tenho então uma memória cache muito menor do que a memória principal, que poderia ser 64 MB, 128 MB e assim por diante. Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu consigo agora trazer informação da memória principal para a memória cache e trabalhar nesse sistema? Vamos observar o seguinte: se eu tenho 32 bytes no bloco da memória cache, o primeiro byte da memória principal, se ele for armazenado na memória cache, ele vai ser armazenado na primeira linha. O byte 0, o byte 1, o byte 2, o 3, o 4, até o byte 31, eles vão ser armazenados na primeira linha da memória cache, na linha 0. O byte 32, 33, 34, até o byte 63, ele vai ser armazenado na segunda linha da memória cache, na linha 1. A primeira linha é a linha 0, a segunda linha é a linha 1. A terceira linha da memória cache vai armazenar o quê? Os bytes 64, 65, 66 e assim por diante. Então, assim eu consigo distribuir a memória toda, a memória cache, até os primeiros 256 KB. E daí em diante, o que vai acontecer? Daí em diante é o seguinte: a partir do byte subsequente a esse byte que coube a memória cache, ele volta novamente a ser armazenado na linha 0. Então eu vou ter que tirar a informação que estava lá anteriormente e armazeno esse novo byte, essa nova informação, esse novo bloco que veio da memória principal. Então, de 32 bytes, eu consigo armazenar a informação numa única linha, num único bloco, nessa minha memória cache. Se eu pegar esses números todos e converter para binário, a gente já viu o binário em algumas aulas atrás, nós vamos observar o seguinte: que se são 32 bits de endereço, os 5 bits menos significativos, eles variam dentro de uma mesma linha. Mas o restante dos bits, eles não mudam, são sempre os mesmos dentro de uma mesma linha. Então, se eu quero descobrir uma memória cache aonde está a informação, em que linha essa informação está, ou em que linha essa informação vai ser armazenada, eu não preciso olhar para os 5 bits mais baixos, os 5 bits menos significativos. Eu olho apenas para os outros bits, porque esses bits é que vão me indicar em que linha a informação está. Os bits menos significativos apenas dizem que byte é dentro daquele bloco. Para informar qual é o bloco, são os outros bits. Então, essa memória também, ela tem um limite. Não adianta eu olhar todos os bits mais significativos, porque depois de uma certa faixa, eles vão começar a se repetir, eles vão começar a voltar novamente à posição 0. Então existe um limite também superior, ou seja, a cada 256 KB que eu vou colocando na memória, eu volto novamente para o 0. Então eu apenas olho os 18 bits para saber aonde é que estão os dados que eu coloquei na memória cache. Do bit 18 em diante, isso não me interessa mais. Ou seja, do bit 0 ao bit 4, eu vou descobrir que byte é dentro do bloco. Do bit 5 ao bit 17, eu vou descobrir em que linha eu estou. Do bit 18 ao bit 31, montando o restante do meu endereço, eu vou fazer apenas uma comparação para saber se aquela informação é a informação que eu realmente preciso. Então, eu tenho que pegar agora a minha informação e desmembrar em pedaços. A minha informação de endereço agora não é mais um único endereço. Eu tenho que pegar esse endereço, converter em bits e separar os bits para poder identificar o que é pertencente à memória cache, o que vai para a tag, o que apenas eu uso para endereçar o byte dentro daquele bloco. Então eu vou pegar o meu endereço e vou dividir, como mostra a figura aqui, em 3 pedaços. A parte menos significativa, que tem m bits, é referente à quantidade de bytes num bloco. Então, se eu tenho m bits na parte menos significativa, significa o seguinte, que eu posso ter mas exatamente 2 elevado a m bytes no mesmo bloco, numa mesma linha, se for um mapeamento direto. E depois, eu vou ter uma quantidade K linhas, ou melhor dizendo, uma quantidade K
de bits indicando em que linha a informação está na memória cache. Como é que eu calculo isso? É 2 elevado a k, vai me dar a quantidade exata de linhas na memória cache. E os outros bits, eles estão sobrando, eu vou usar apenas como comparação. Daqui a pouco eu mostro uma figura onde esses bits vão entrar. Então, para identificar a linha, eu vou ter que olhar os bits do meio da palavra de endereço. Tem que saber separar esse conjunto. Então, agora eu vou montar a minha informação dentro da memória cache. O processador gerou um endereço, esse endereço deveria ir para a memória dinâmica, para a memória principal, mas o controlador de memória cache vai parar, vai pegar esse endereço primeiro e vai analisar esse endereço para descobrir se essa informação está contida ou não está contida dentro da memória cache. Como é que ele faz isso? Ele separa rapidamente essas 3 partes do endereço. A parte do meio, ele usa para endereçar a linha da memória cache e obter qual é a informação que ele precisa. Então ele realiza essa leitura e vai verificar a tag. Dentro da tag, além de outros bits, nós já vimos que tem também bits de endereço. Eu não preciso guardar todo o endereço da memória cache. Basta guardar apenas essa parte alta do endereço. Porque a parte do meio eu usei para endereçar. Se eu estou endereçando aquela região, é óbvio que aqueles bits são os bits daquela região. E os bits mais baixos eu não preciso, porque eu vou usar mais tarde apenas para descobrir que byte eu preciso enviar para o processador. Agora eu quero saber se a informação está presente ou não na memória cache. Então eu vou pegar a parte alta do endereço, essa parte aqui que está em verde, e vou comparar com o endereço que está vindo da tag. Se for igual, aquele bloco é o bloco que eu estou endereçando. Não é nenhum outro bloco que possa ocupar aquela mesma região da memória cache. Como nós já vimos, eu posso ter, na mesma cache, diversos blocos armazenados, um de cada vez. Então, se o endereço coincidiu, é porque o bloco que está naquele momento é o bloco que eu estou querendo. Então, eu tenho quase um acerto. Quase porque ainda não olhei o bit de validade. O bit de validade, que também está presente na tag, é o bit que vai indicar se a informação está válida ou não. Então, se o endereço coincidir, o bit de validade indicar que a informação está válida, eu consigo fazer o acesso e pronto. Caso contrário, eu tenho que me preocupar em ver o que vai acontecer num caso de falha. Normalmente, o acesso é passado para a memória principal e ele se concretiza. Então, eu tenho que ter em mente o seguinte: não basta endereçar a memória e obter o bit de validade. Não basta endereçar a memória cache e obter o endereço. Tem que ter endereço coincidindo, bit de validade 1, para que eu tenha a informação realmente válida e agora a informação é passada para a CPU. Agora, eu tenho 32 bytes. Que byte ou que conjunto de bytes vou passar para a minha CPU? Agora sim eu vou olhar a parte baixa, essa parte que está em vermelho, e essa parte baixa, esses 5 bits mais baixos, ou esses m bits mais baixos, no caso mais geral, é que vou informar que byte eu vou passar exatamente para o processador, ou então que byte exatamente o processador está querendo escrever naquele momento. Então vamos fazer um exemplo agora real, olhando o que nós já tínhamos no slide anterior. Aqui em nosso sistema, com 256 KB de memória, 32 bytes por bloco, 8.000 linhas aproximadamente, eu quero calcular o seguinte: aonde o endereço 87A6C1B4 vai ser armazenado? Por que esse número? O número que eu escolhi aleatoriamente, não tem nenhum significado especial, é apenas um endereço de memória que eu quero acessar nesse momento, como o processador faz. Ele calcula o endereço, coloca no barramento de endereços e a memória fornece a informação. Então, o primeiro passo é pegar esse endereço e converter para binário. Esse endereço eu já coloquei em hexadecimal para que nós não tenhamos muita dificuldade na conversão do número endereço para binário. Então, eu vou converter apenas de hexadecimal para binário. Como é que eu faço? Eu separo cada um dos algarismos, converto isoladamente cada um dos algarismos para binário, usando 4 bits para simbolizar cada algarismo. Então, eu tenho aqui na figura o meu endereço de memória e cada um dos 4 bits desse endereço em separado. Então, agora eu vou juntar esses 4 bits, montando
o endereço do meu processador. O processador gerou esse endereço para a memória. Então agora eu tenho o endereço pronto em binário, que é essa sequência de zeros e uns aqui. Agora nós temos então que separar a parte baixa da parte alta para que a gente obtenha o que a gente realmente precisa. Então eu vou tirar aqui os 5 bits mais baixos e vou separar agora os bits mais altos. Eu vou obter então o endereço da linha da caixa que eu estou fazendo referência, endereço da linha que o processador está acessando, ou para leitura ou para escrita. E o endereço é esse, K igual a uma sequência de números de zeros e uns. Se eu pegar esse número e converter para hexadecimal ou para decimal, eu vou obter um número em decimal 5.644. Então, eu preciso descobrir em que linha da minha memória cache eu estou fazendo o acesso, aonde eu tenho que guardar a informação ou onde eu tenho que buscar a informação. Então, o processo é esse. Agora, vamos imaginar o seguinte, o próximo acesso que a máquina está fazendo, que a CPU está fazendo, não é mais naquele endereço, ou perto daquele endereço. É nesse endereço, 88A6C1B4. Que endereço é esse? Endereço qualquer que eu gerei aleatoriamente, ou que a sequência de processo, a sequência do programa precisou. Se você observar bem, esse endereço é muito semelhante ao anterior. Eu apenas mudei o 8, agora que está ali, antigamente era 7, agora virou 8, está ali sublinhado só para marcar qual é a mudança. Então vamos fazer o mesmo processo e ver o que vai acontecer. Vou converter então esse endereço que estava em hexadecimal para binário. Agora eu vou juntar os bits e vou ter o endereço que o processador gerou em binário. Eu vou pegar esse endereço e vou separar a parte alta da parte baixa e obter o meio para indicar em que linha da memória cache eu quero fazer o acesso. Então eu separei 5 bits aqui, separei mais bits aqui e pronto. Tenho agora o endereço da linha que me interessa. Se eu pegar esse endereço da linha e converter para decimal, eu vou obter 5.644. Ou seja, exatamente o mesmo endereço da linha que eu tive no acesso anterior. Então, se a linha anterior tivesse dado hit, ou seja, tivesse dentro da caixa, tivesse ocorrido um acerto, essa informação seria passada para o processador. Agora eu pedi uma nova informação. E essa informação, com certeza, não está presente na caixa, porque ela está ocupando a mesma linha que a informação anterior. Então a informação anterior vai ter que ser descartada e eu vou carregar uma nova linha para a memória cache. Então isso gerou um conflito, gerou uma necessidade de substituição de informação na memória cache. E é uma coisa que vai custar muito tempo para a gente, porque eu vou ter que ir na memória principal, que é uma memória de acesso mais lento, vou ter que trazer essa informação da memória principal para aquela região da memória cache. Então, concluindo, qualquer par de endereços cuja distância entre eles, ou seja, a diferença entre esses endereços, seja múltipla do tamanho da memória cache, vai gerar conflito. Isso é muito importante para o programador. O programador, às vezes, se esquece um pouco da memória cache na hora de fazer o seu programa. Então, se você está fazendo o seu programa e o seu programa faz acesso a dados em separado, dá uma olhada para ver se esses dados não estão a uma distância múltipla do tamanho da memória cache. Consulte o manual do teu sistema-alvo para você poder melhorar um pouco o desempenho do seu programa, minimizando esse conflito e podendo aumentar em muito a taxa de acerto na sua memória cache. Na próxima aula, vai ser uma aula de exercícios. Então a gente vai fixar um pouco melhor essa ideia de memória cache, vamos trabalhar um pouco mais com esses bits. E na próxima aula teórica, nós vamos ver o seguinte, algumas tentativas de solucionar o problema de conflito para que a gente consiga aumentar a taxa de acerto da memória cache. Obrigado.